Nesses tempos difíceis em que a gente está vivendo, muitos estão chegando no Espiritismo para buscar conforto, para buscar um norte, para buscar orientação. Isso é normal. A maioria de nós chega no Espiritismo pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade. Jesus já nos dizia que bem-aventurados são os aflitos, os que choram, os que passam por dificuldades. E nós vamos falar hoje sobre leis espirituais imutáveis, em contradição também, ou em comparação com aquelas leis que nós, humanos, nós, sociedade, criamos e que são temporais. O meu nome é Vanderlei Dutra e tu estás no canal do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Para iniciar, eu quero te pedir que te inscreva para poder receber os novos vídeos dos colaboradores do CELI, como nós chamamos. Aciona ali a sinetinha para que todo vídeo novo que for postado tu ser avisado. E se tu gostar do vídeo, no final, se te ajudar, tu curte também, porque assim vai chegar em mais pessoas que estão na mesma busca do que tu e assim ajudar mais gente. O Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, o nosso CELI, ele está com as portas nesse momento fechadas, estamos fazendo os atendimentos à distância, então de segunda a sexta tem vídeo novo aqui no canal e também são feitos os atendimentos à distância, esses continuam sendo realizados. São irradiações para o lar, para desencarnados, para encarnados, também atendimentos de saúde para humanos e para animais. Então se tu quiser pedir algum atendimento, entra lá em celi.com.br e tem as instruções de como tu fazer esse pedido de atendimento de qualquer lugar do mundo, pela internet, e os atendimentos são feitos pelos colaboradores, à distância, todos de casa. Logo que abrirmos, voltaremos os nossos atendimentos e se voltarem de forma normal, nós temos atendimento todos os dias na nossa casa e também diversas palestras e conversas, além dos atendimentos espirituais. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler o iniciozinho do trecho para nos guiar. Está em Mateus, capítulo 5, versículos de 17, 18 e 19. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Pois, amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um jota ou um traço da lei, até que tudo se realize. Esse trecho, aliás, o capítulo 5 de Mateus inteiro, é o Sermão do Monte. E é sempre muito legal e indicado que a gente leia o Sermão do Monte inteiro e reflita muito sobre ele. Mahatma Gandhi, o líder indiano, inclusive disse em determinado momento que se nós perdêssemos todos os livros sagrados da humanidade e ficasse somente o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, a gente não teria perdido nada. Tem uma construção de ideia, de pensamento e de leis espirituais no Sermão da Montanha que servem como ensinamento para todos os nossos momentos da nossa vida. Eu não vim destruir a lei, disse Jesus naquele tempo. E por que ele disse isso naquele tempo? E por que este item, este ensinamento, esta reflexão está exatamente no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo? Bem, os Espíritos eles nos trazem o pensamento, a ideia de que são três grandes revelações espirituais em sequência. A última, a terceira, não é maior do que as anteriores, mas dá cumprimento, dá prosseguimento. A primeira revelação seria Moisés. Moisés guiou o povo hebreu quando este saiu da escravidão de algumas gerações no Egito, e durante essa jornada em direção à Terra Prometida, ele recebeu lá no Monte Sinai os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, que é muito conhecido de todos, e eu não vou me ater a isso, e podem ser achados facilmente numa pesquisa na internet. Os 10 mandamentos são leis espirituais, que podemos dizer que são leis universais de todos os tempos, mesmo que alguma coisa da grafia, dos termos,
possam ser discutidos e interpretados, mas são leis espirituais que valem para todos os povos e todas as culturas. É claro que Moisés enfrentou um grande desafio, que era guiar um povo que por algumas gerações estava escravizado e, portanto, já não tinha estrutura social, regramento, sequer a sua cultura e a sua religião eram permitidos, né, enquanto estavam escravizados. Então, junto às leis espirituais que ele recebeu, os 10 mandamentos, também tinham, ao longo do tempo, os sacerdotes da religião hebraica que foram recebendo orientações do mundo espiritual, que é como a gente conhece os profetas, está no Antigo Testamento os profetas. E junto a isso, Moisés teve que legislar um conjunto de regramentos para que as pessoas vivessem em sociedade, né? Então esse conjunto de leis espirituais, os ensinamentos dos profetas e as leis civis e criminais ficaram conhecidos e são conhecidos como as leis mosaicas. Isso tudo está num grande conjunto de leis, porque naquela época as pessoas para servirem, para seguirem os regramentos, a ideia de que as leis eram também divinas era muito importante para que as pessoas seguissem. Então, as regras ficaram todas elas num conjunto que eram esse grande código civil e espiritual que eram as leis mosaicas, o código de Moisés. Isto foi antes de Jesus Cristo. Jesus já nasce numa sociedade muito mais organizada, uma sociedade que também estava passando por um momento de dominação romana, mas Jesus nasce judeu, de uma família judaica, em um local da sociedade hebraica, né? E Jesus, por ser judeu, é importante a gente dizer que Jesus não fundou uma religião em seu nome e nem fundou nenhuma religião. Ele, quando passava pelos povos, pelas comunidades, todas elas judaicas, ele justamente reforçava tudo aquilo que era lei espiritual. O que Jesus, em todos os momentos do Evangelho, chama a atenção e reforça era a forma errada que os sacerdotes da época, alguns evidentemente, mas os que dominavam no momento, não seguiam as leis espirituais como deviam, o que ele chamava de práticas exteriores hipócritas, porque se dizia uma coisa da boca para fora, mas quando se estava na intimidade, no seio familiar, se praticava ao contrário. Então, ele vem trazer uma revolução de amor em cima das leis que já existiam, que eram leis espirituais. E em determinado momento, em vários momentos, ele foi testado por aqueles que eram os dominantes da religião do momento e que, portanto, faziam com que a vida de todos naquela comunidade fossem prejudicadas de alguma maneira. E ele era tentado, ele era perguntado, ele era provado por estes para que ele caísse em contradição, para que ele fosse punido pela lei. Aliás, como ele acabou sendo punido mesmo sem ter incorrido em nenhum erro. Em determinado momento, Jesus é perguntado: Mestre, qual é o maior mandamento? E ele responde: o maior mandamento é amar a Deus com todas as tuas forças, com todo as tuas posses, com toda a tua mente. E a segunda, que é similar a essa, é amar ao próximo como a ti mesmo. Nesse momento aqui que a gente estava lendo, ele vem dizer: eu não vim destruir as leis, eu vim cumpri-las. Ele está dizendo a mesma coisa. Em vários momentos, quando ele é tentado e perguntado, ele repete aquilo que está no Antigo Testamento, aquilo que estão nas leis espirituais do Código Mosaico e diz a quem está perguntando: vamos cumprir o que está escrito. E o que está escrito do ponto de vista
espiritual. Depois de Jesus, que é a segunda e grande revelação, há 160 anos mais ou menos, os espíritos povoam as nossas sociedades, os grupos mediúnicos, os médiuns, que sequer conheciam as suas faculdades mediúnicas por essas terminologias, né? Em diversos pontos do globo terrestre, os espíritos se fazem presente e começam a fazer muitas comunicações. E nasce assim, então, a terceira grande revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo são ensinamentos, interpretações, orientações dos espíritos que são codificados e organizados por Allan Kardec. E o Espiritismo, ele, assim como Jesus não veio destruir a lei espiritual do tempo do judaísmo, não veio destruir as leis de Moisés, o Espiritismo também não vem destruir as leis e nem fazer concorrência com o cristianismo. Muito pelo contrário. O Espiritismo vem dar cumprimento a tudo aquilo que Jesus ensinou, a tudo aquilo que Jesus exemplificou com sua conduta e sua vivência há 2000 anos atrás. Assim como aconteceu lá atrás com o judaísmo, e os sacerdotes de então interpretavam as leis espirituais ao seu modo e à sua conveniência, por 2000 anos depois de Cristo ter passado entre nós, nós continuamos fazendo isso. Por 1800, 1900 anos, nós interpretamos aquilo que Jesus disse da forma que mais nos mais nos convinha, e para que a gente pudesse dominar, para que a gente pudesse exercer poder, muitas vezes, e não é segredo para ninguém, ao longo desses quase 2000 anos, nós, homens e mulheres, matamos uns aos outros em nome, inclusive, de Jesus. Né? Então os espíritos vêm cumprir aquilo que, inclusive, Jesus tinha dito, que era: eu vou mandar-lhe o Consolador para que tudo seja restabelecido e colocado no lugar. Os espíritos, então, vêm para nos dar essas orientações. Essa codificação, essa organização estão em 5 livros que são a base da doutrina espírita, que é uma nova ciência que vem a partir de uma tese filosófica rever vários conceitos do ponto de vista tanto moral quanto científico, para que a gente possa se religar novamente ao Cristo e se religar à nossa essência espiritual. Portanto, ela não é uma religião, mas ela serve como instrumento para que a gente se religue a Deus. Desculpe. Então, estas as 3 revelações. E voltemos, então, para o que disse Jesus naquele outro momento, quando foi questionado qual era o maior mandamento, que eu acho que é muito importante, inclusive, para os tempos que estamos vivendo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é uma régua muito importante para todos nós. Se nós não precisamos nos tornarmos grandes estudiosos, conhecedores da doutrina, de tudo o que aconteceu com Moisés, de tudo o que aconteceu na época de Jesus, de tudo o que aconteceu e veio trazido pelos Espíritos, se nós tivermos essa régua na nossa conduta do dia a dia, para tudo o que pensamos, para tudo o que sentimos e principalmente para tudo o que fazemos em relação aos outros, aos nossos próximos, aqueles que estão próximos de nós. Se nós utilizarmos esta régua, o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas com nossas forças e, segundo Jesus, a segunda, similar a esta, ou quase igual a esta, que pode ser traduzida como sendo este primeiro mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, nós estaremos fazendo praticamente tudo o que está escrito em todos os livros. Nunca nos afastaremos do que é mais importante. Porque toda vez que nós formos fazer algo em relação a alguém, se nós nos colocarmos no lugar e utilizarmos essa régua de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem para nós,
Nós jamais estaremos nos afastando daquilo que é imutável, essa lei espiritual universal. Porque as leis humanas, elas vão mudando ao longo dos séculos e dos milênios. Porque nós vamos mudando, os nossos costumes vão mudando com a gente. Mas aquilo que é espiritual e universal, isso transpassa todas as religiões, todas as doutrinas, todos os tempos. É uma lei espiritual universal. E fazer o bem ao próximo como gostaríamos que fizessem para nós, é sim uma lei espiritual. Então, para finalizar, eu queria fazer um convite para ti. A gente está passando por um momento tão difícil, né? Um inverno rigoroso, aquele momento em que, por uma força maior e invisível, estamos reclusos nos nossos lares, com as nossas famílias, não podendo desfrutar de momentos de lazer, em momentos esses que muitas vezes fazem com que a gente, inclusive, saia da rota. Vamos aproveitar esse inverno para refletir sobre as nossas vidas, refletir sobre a nossa encarnação, a nossa atual encarnação. O que eu estou fazendo da minha vida servem aos propósitos espirituais? A forma como eu estou lidando no meu trabalho, na minha família, com os meus amigos, a forma como eu estou tratando o próximo se encaixa nessa lei de amar ao próximo como a si mesmo? Vamos aproveitar esse momento para nos melhorarmos, para melhorarmos a nossa encarnação e depois, quando a gente puder voltar a abraçar, visitar, conversar de pertinho, a gente já sejamos espíritos, pessoas melhores, para que a gente possa construir esse mundo ali da frente, um mundo muito melhor, um mundo de muito mais carinho, amor, fraternidade e muito menos sofrimento. Vamos aprender com a natureza, com os ciclos da natureza e não vamos esquecer as leis que são imutáveis e espirituais, sempre priorizando elas, as leis que são transitórias e passageiras. Uma boa reflexão para você, para sua família, para todos nós. Tchau!